capítulo de número 8. Vamos meditar hoje na palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 1 a seguir. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Ih, mas esse amém está fraco. Quem já encontrou, diga amém. 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 Vamos lá então. Porém foi Jesus para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. Todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam ele, tentando-o, para que tivessem de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitando-se, disse: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia a terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar dos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E você diz amém? Amém. Vamos curvar nossa cabeça agora por um instante. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Hoje, Senhor, é uma palavra direcionada pelo Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Nós precisamos, meu Pai, ouvir Tua voz. Nós precisamos, Senhor, ser ministrados por esta palavra de hoje. Venha nos abençoar, Senhor. Venha abençoar cada um dos Teus filhos, a cada uma das Tuas filhas, ó Senhor, que estão aqui sentados ouvindo esta palavra. Ah, Senhor, venha nos abençoar, meu Pai. Venha falar com aqueles que vão assistir depois. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte, glória a Deus. Eu estou ministrando desde o domingo passado uma série nova de mensagens de 3 encontros. E são 3 encontros que Jesus teve com 3 pessoas. E esses 3 encontros, eles mudaram não apenas a vida dessas pessoas, mas elas mudaram a nossa compreensão teológica acerca da misericórdia, acerca da soberania e acerca da graça de Deus. São 3 textos, são 3 histórias que eu estarei ministrando. Essa aqui já é a segunda. Que para nós aqui, quase 2000 anos depois desses fatos terem acontecido, para nós são 3 histórias tranquilas de nós compreendermos. Semana passada, por exemplo, eu estive falando sobre um homem chamado Zaqueu,
Lucas capítulo de número 19, versículo 1 ao 11. E Zaqueu, ele era um ladrão. A própria Bíblia fala isso, que ele era um ladrão, ele era um publicano, um cobrador de impostos. Ele era chefe dos publicanos e roubava as pessoas. E não teve problema Jesus entrar na casa dele, sentar na mesa com ele e comer com ele. Hoje para nós aqui é tranquilo, porque a gente já conhece a história. Na verdade a gente sabe até o desenrolar da história. Mas na época de Jesus não. Foi algo extremamente difícil, porque Jesus era famoso. Quando isso aconteceu de Zaqueu, Jesus já estava na última semana de vida aqui na terra. Então a história de Zaqueu para nós é fácil de compreender, mas na época de Jesus ela foi bem complicada. E o segundo texto que eu estou ministrando hoje é uma palavra que somente João conta essa história. E é uma palavra extremamente dura também. Porque Jesus ele era judeu. Nós não podemos esquecer disso. Jesus, ele era um judeu. Posso ouvir um amém, queridos? E como judeu, Jesus pautava a sua fé, usando essa expressão, pautava a sua crença, pautava a sua vida, como você quiser chamar, baseando-se nas ideias do judaísmo. E é por isso que em muitos momentos eles vão colocar para Jesus: olha, a lei de Moisés diz isso, porque Jesus, ele conhecia a lei de Moisés. Ele com 12 anos, diz a Bíblia, que ele já estava lá no templo, dialogando com os doutores da lei, porque Jesus conhecia toda a lei de Moisés. Aleluia. E nessa ocasião aqui, a cidade de Jerusalém, ela estava lotada. O templo estava lotado. Existia uma festa que eles comemoravam, na verdade eles comemoram até hoje, que é uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E essa festa ela tem duração de 7 dias. E depois do 7º dia, eles tocam as trombetas, eles fazem uma convocação e todos iam até o templo. Esse aqui é o 8º dia. Por isso que o texto vai dizer, né, que Jesus foi para o monte pela manhã e voltou para o templo. Ou seja, Jesus estava naquela ocasião, naquele lugar. Ele era judeu. E era o dia da convocação e todos estavam ali vendo aquela cena. Quem entendeu, diga amém. Até que trouxeram uma mulher. A história aqui de João 8 não fala o nome dela. Fala que ela era uma mulher e que ela tinha sido pega em ato de adultério. O que é adultério? Existem pessoas que confundem adultério com fornicação. Fornicação é um pecado que o solteiro comete quando ele é solteiro. Adultério é um ato que comete aquele que é casado. Adultério é uma pessoa casada se relacionar com alguém fora do seu casamento. O adultério é sempre visto na Bíblia como pecado. Adultério é um pecado. Pecado o que, pastor? Grande, pequeno, ele é um pecado. Nós não classificamos pecados como a Igreja Católica Romana faz. Pecados veniais e não veniais, ou seja, pecados para a morte e não para a morte, pecados capitais. Adultério é um pecado. Aquele que adultera, aquele que mente, aquele que rouba, aquele que prejudica o outro, é pecado do mesmo jeito. Posso ver um amém, queridos? Adultério na Bíblia é um pecado muito sério. É muito sério. A Bíblia, quando fala do divórcio, a única exceção colocada, a única cláusula única de exceção
é o adultério. É o pecado do adultério, que a palavra grega é a palavra porneia, ou porneia. E daí vem a palavra pornografia, vem dessa palavra porneia. Essa mulher era uma mulher casada. E diz a palavra de Deus que ela foi pega no ato de adultério. Só que a lei dizia que os dois deveriam ser levados para um julgamento justo. Não era simplesmente pegar a pessoa e levar a pessoa e apedrejar, não. Essa pessoa deveria ser julgada. E se eu não estiver enganado, ela era julgada por 23 juízes. Se eu não estiver enganado. E quando levavam essa mulher para este homem, quando levavam ambos para o julgamento, eles seriam julgados por esta corte. E essa corte diria se eles deveriam ou não deveriam ser apedrejados. E eles eram apedrejados até a morte. Neste caso, Jesus estava, diz a Bíblia, na região do Monte das Oliveiras, quando trouxeram apenas a mulher. Ninguém adultera sozinho. Quem está entendendo, diga amém. Onde que estava o homem na história? Onde que estava esse homem? Se ela foi pega no ato, então tinham duas pessoas, porque levaram só a mulher. O que os escribas e fariseus queriam, na verdade, não era simplesmente levar a mulher para que ela fosse julgada de forma justa perante a lei de Moisés. Eles queriam algo para acusar Jesus. Eles queriam que Jesus dissesse: vai lá, apedreja ela. Se Jesus dissesse: vai lá e apedreja ela, ele estaria ferindo a lei. Por quê? Porque ele não podia julgar, ele não fazia parte da corte. E não tinha os outros juízes ali para que pudessem julgar aquela mulher. Então ele seria alguém que estava passando na frente da lei. Se Jesus então diz: não vamos apedrejá-la, ele também estaria indo contra a lei, porque a lei dizia que tais deveriam ser apedrejados. Jesus então, ele coloca, está vendo esse foco de luz? Ele coloca um foco de luz sobre a causa. Jesus colocou um foco de luz sobre a lei. Posso dar um amém, queridos? Porque lá no Antigo Testamento dizia que quando a pessoa era pega no ato de adultério, deveria ser apedrejada. Sabe o que Jesus fala? Que só de você olhar e cobiçar, você já está praticando o adultério. Parece que muda, né? Parece que quando ele coloca a luz sobre a situação, fica até mais amplo. Quando trouxeram a mulher até Jesus, a cena, não tem como você não imaginar a cena na tua cabeça. Eu quero que você imagine essa cena. Jesus estava abaixado, e da forma que ele estava abaixado, ele continuou abaixado. E diz a Bíblia que ele estava escrevendo, e o texto aqui vai dizer em João 8, nessa minha tradução, que ele estava escrevendo na terra. E do jeito que ele estava, ele continuou escrevendo na terra. Aleluia. Daí começam então as hipóteses. As pessoas então começam a perguntar: o que Jesus estava escrevendo? O que Jesus estava escrevendo? Já parou para pensar? O que será que ele estava escrevendo? E ele continuou escrevendo, porque era alguma coisa importante. O que ele estava escrevendo? E o que ele continuou escrevendo? E existem várias hipóteses. E quais são as hipóteses que as pessoas colocam? Primeiro, que Jesus estava escrevendo os pecados de todos aqueles que estavam naquela cena. Então tenta imaginar hipoteticamente que Jesus estava ali e tinham 10 homens com aquela mulher, levando ela para ser apedrejada. E Jesus estava escrevendo talvez o nome de cada um deles, escrevendo os pecados, ou os principais pecados que eles cometiam. Essa é uma hipótese. Eu não sei se isso daí é muito provável, porque se a gente for escrever na terra cada pecado aqui de cada um, irmãos, vamos precisar de um estádio de futebol. Quem concorda, diga amém. E vai faltar terra para escrever.
A outra hipótese que as pessoas colocam é que ele estava escrevendo um trecho do profeta Jeremias. E esse trecho do profeta Jeremias, eu quero ler junto com vocês. Vou pedir para a Joyce abrir para a gente, a Joyce está lá em cima, né? Vou pedir para que ela coloque para a gente Jeremias capítulo 17. Eu acho que é o 13. Jeremias 17, 13. Eu já vi uma hipótese, e eu acho essa daí bem provável, inclusive, que Jesus estava escrevendo esse trecho do profeta Jeremias. Está ali, aqui, Isaías, Jeremias, Lamentações, para cá no roxinho, mais para cá, sobe, agora para cá, aí, Jeremias, achou. Vamos lá. Olha só essa hipótese aqui que geralmente eles colocam. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Vamos lá. Diz assim: o Senhor, ó Senhor, esperança de Israel. Vamos ler juntos? Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Por que eu acho que isso aqui é provável? Porque o capítulo anterior a essa cena que nós estamos lendo de João, capítulo de número 8, o capítulo anterior, o capítulo de número 7, Jesus se apresenta como a fonte de água viva. Repita comigo: Jesus é a fonte da água viva. Ele se apresenta como essa fonte, e é por isso que nós cantamos: quero beber do teu rio, Senhor. Ele é a fonte da água viva. Posso ouvir glória a Deus? Por isso que em João capítulo 4 ele falou para a mulher samaritana: aquele que bebe desta água ele volta a ter sede, mas quem beber da água que eu dou, esse jamais voltará a ter sede, porque dele fluirão rios e rios de águas vivas. O nosso Jesus, ele é a fonte de água viva. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor, queridos. Então ele estava ali escrevendo, e pode ser que ele escreveu isso, ou talvez ele estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. Isso se chama fé. Posso ver amém, queridos? Porque o Jesus que nós servimos, ele é o Jesus de novas histórias. Ele é um Jesus que ele vira páginas na nossa vida. Ele é um Jesus que escreve uma nova história para nós. Quando um homem traz você para ser apedrejado, Jesus é aquele que escreve uma nova história na tua vida. Eu quero nessa manhã profetizar que esse Jesus, ele tem uma nova história para mim, ele tem uma nova história para você. A partir de hoje, quantos podem glorificar e aplaudir e exaltar ao nome do Senhor? Aleluia! Mas a verdade é que Jesus falou, queridos, e o que ele falou aqui